Bom dia, meus irmãos. Que Jesus, nosso mestre, amigo, possa adentrar em nossos corações, ou melhor, que possamos permitir que Ele adentre em nossos corações. Que esse é o propósito de nós estarmos estudando o Evangelho. Som. Bom, para a gente iniciar, eu vou estar fazendo uma leitura que é do livro da Esperança. O capítulo é o 76, a psicografia do nosso querido Chico, e a mensagem é do benfeitor Emmanuel. E ele vai comentar justamente o capítulo 19, o versículo 6 de Mateus, que fala sobre não separe o homem o que Deus ajuntou. Chama uniões de prova. E tem tudo a ver com a nossa reflexão dessa manhã. Emmanuel comenta assim: aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmoniza agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis, que te compelem a frear impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado para o presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrange a revisar. O esposo arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, zombou, né? Acentuando-lhe a afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos, insanos, idiotizados, paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impelistes friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsedada a envolver-te em farpas magnéticas e ciúmes não é outra senão a jovem que outrora enganastes, embaístes, com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos, em outras épocas, no quais plantaste o espinharal do despotismo e do orgulho. Hoje contigo, para que renoves o sentimento, ao preço de bondade e perdão sem limite. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos revestisse no lar, para que o tempo, a afeição de professor devotado, de provas em provas, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo, vaidade, viciação e intolerância, que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme.
divórcio, retirada, a rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passa de moratória para resgate, em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de nos afastarmos na obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. E com essa leitura de Emmanuel, a gente vai manter as nossas vibrações, cerrar os nossos olhos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela intercessão em comunhão com o nosso Pai. Agradecer essa manhã de podermos estarmos juntos aqui nesse grupo espírita, que é a casa do nosso Mestre Jesus, pedindo a compreensão, abrindo os nossos corações para receber aqui o lenitivo de acordo com o nosso merecimento. Que possamos, através do Evangelho do nosso Mestre Jesus, aprender, somar no nosso espírito e, na prática, modificar a nossa alma e o nosso ser, nos ajudando a livrar do egoísmo, do orgulho e de tantos outros vícios que ainda nos impedem de amar, sermos felizes e, por isso, ainda caminhamos aqui com tanta dificuldade. Nossa gratidão à casa, nossa gratidão aos bondosos amigos espirituais, sobretudo a Ti, Mestre Jesus, pelo legado que nos deixou. Que assim seja. Meus irmãos, nessa manhã, o capítulo que nós vamos fazer um comentário, tentar aqui traçar uma ideia, é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. Ele é um capítulo curioso, aparentemente, por ser o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um capítulo que tem apenas 2 itens, de título, e aparentemente parece muito um texto mais técnico, porque está falando da lei do divórcio, está falando dessas condições que, curiosamente, é o único capítulo que não traz na sua essência a instrução dos espíritos, que é uma particularidade desse capítulo. E os estudiosos da doutrina espírita dizem que porque é uma convenção humana, aí fica na brincadeira, claro, no bom senso, que os espíritos falam assim: resolva vocês mesmo com a palavra de Jesus e chega num consenso, Mas a gente sabe que é só para título de harmonia essa fala, Ele traz 2 títulos, que é a indissolubilidade do casamento e o divórcio propriamente dito. E Kardec, para fazer essa descrição ali do capítulo, comentar, ele usou o Mateus 19, do versículo 3 a 9, onde abrange esse tema. Eu vou fazer uma leitura dessa passagem para nós. Diz assim, no item 1: Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, Jesus, Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os 2 senão uma só carne? Assim, já não serão 2, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucou os fariseus,
ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. E aí, quando a gente faz a leitura do Evangelho, e Kardec vem explicando sobre a diferença no que tange a lei divina, da lei dos homens, a gente começa a entender que a dissolução do casamento, que esse processo do divórcio é uma lei humana que varia de acordo com a cultura, país, com o credo. Então ela vai ser variável de acordo aonde ela está inserida. Ela é uma lei humana. Mas um fato aqui histórico e importante para a gente avaliar, que naquela época as pessoas, elas já tinham assim um conhecimento, e uma, vamos dizer assim, uma fidelidade ao casamento, que era algo muito importante para a nossa relevância. Porque chegar ao ponto de separar, divorciar, era algo que não era muito comum na lei judaica. Tanto é que era previsto pelos pais que quando a sua filha casasse, ele dava a ela um dote, justamente já prevendo que se acontecesse a dissolução do casamento, ela teria onde se abrigar. Ela teria como ficar amparada ali perante a sociedade, apesar de várias dificuldades. E o homem por si só, ou melhor, ninguém naquela época queria perder essa união, que não se chamava-se de casamento, que é um termo mais novo do século XVI, Ninguém queria perder, porque separar significa perder sua identidade. Porque as pessoas naquela época eram conhecidas pela sua família, pelo seu clã. Então sair dessa condição, seja qualquer o motivo, não era uma coisa comum e nem positiva. E o homem que fazia essa dissolução, ele precisava apresentar para a sociedade essa condição de agora não estar mais casado e o motivo. Mas porque quando os fariseus chegam para Jesus para fazer esse questionamento, eles estão avaliando o conhecimento de Jesus sobre a lei mosaica. Eles fazem uma pergunta a Jesus com o termo da lei mosaica, da lei do que estava prescrito na lei, mas não esperava que Jesus retribuísse uma resposta citando a lei também. Porque quando Jesus responde sempre aos fariseus, normalmente que faziam os questionamentos, ele sempre dizia: não lestes ou não ouvistes. E isso é uma referência positiva, porque nesse caso aqui Jesus disse: não lestes o que foi dito desde o princípio? Ou seja, Jesus já faz ali uma citação de um dos principais livros que eles acreditavam e estudavam, que era a Gênese, capítulo 2, versículo 24, onde traz justamente esse conceito do homem de se unir à mulher, virar só uma carne. Então ali naquele primeiro momento, Jesus já responde ali embasado na lei, e eles já sentem ali que Jesus sabia do que estava falando. Mas como eles queriam achar uma brecha para descaracterizar o nosso mestre, eles falam: mas Moisés não colocou que o homem pode desposar-se da mulher? E Jesus explica que é por causa da dureza do vosso coração, que Moisés teve que legislar sobre muitos aspectos naquela época para conter o nosso orgulho, a nossa vaidade, que ainda era muito pior do que é
ou do que somos hoje. Então tem ali um contexto muito interessante. E vale uma observação que quando Jesus fazia referência à lei, não era simplesmente porque ele a conhecia, porque hoje nós sabemos quem é o mestre da sua grandeza. Mas tem uma conotação importante, porque Jesus não falava o hebraico. Ele não, assim, a gente conhece a grandeza de Jesus hoje, mas aquelas pessoas daquela época não sabiam, né? Então Jesus falava o aramaico e toda a lei, né, o contexto estava em hebraico. E mais, eles não tinham essa facilidade que nós temos hoje de citar Gênesis 2:24, a gente entrar na internet e buscar lá o trecho. Não tinha essa organização. Então Jesus mostrava o conhecimento e o respeito sobre tudo, como ele mesmo afirmou: eu não vim destruir a lei e os profetas. Eu vim implementar o reino de meu Pai nos vossos corações, para que vocês aprendam a amar e quebrar essa dureza do coração. Mas sabe qual que é um aspecto que chama atenção também? Nós, principalmente aqui na nossa cultura, todas as vezes que nós falamos de coração, nós assemelhamos a sentimento. E dureza de coração, no conhecimento, sobretudo na cultura judaica, não era só ligado ao sentimento. Quando falava-se dureza do coração, estava ligado também à inteligência. E isso requer uma observação importante, porque quando a gente fala de inteligência, a gente fala de compreensão. Então o casamento não era tratado, quando Jesus faz essa referência, não era só pelo fato afetivo, sentimental. A dureza do coração que Jesus se refere, também sentimento, mas sobretudo compreensão do processo casamento. E combinamos que até hoje a gente não domina muito bem essa relação, esse entendimento. Por isso conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso, dentro da doutrina, em primeira instância, espíritas, amai-vos, dilate o sentimento, abra o seu coração. Depois, e da mesma importância, instruí-vos, busque a resposta. Olha o que está acontecendo. Consulte, né? Não fique só ouvir falar, ouvir dizer. Nós comentamos muito aqui dentro dos nossos estudos. Não é porque nós falamos aqui que eu não vou lá fazer um double check lá, né? Porque somos seres falíveis, equivocados às vezes, né? Numa busca, numa palavra, né? E em outro ponto e aspecto que nós trouxemos da cultura judaica, os judeus, quando faziam comentário acerca de qualquer aspecto, sempre citava a lei como referência, para evitar o quê? O personalismo, o achismo nas suas opiniões. Então os judeus tinham esse costume, conforme o livro de Deuteronômio, lá diz isso, isso e isso. E nós, os espíritas, aprendemos isso. A gente evita aqui colocar uma opinião sobre os assuntos, porque ainda somos pequeninos demais para ter esse cunho. Sempre buscamos uma referência do que estamos lendo, do que estamos citando, justamente para isso, para fazer com que o Evangelho seja o máximo fidedigno possível a chegar aos nossos irmãos. É claro que às vezes nós precisamos fazer um complemento, uma analogia, mas sempre buscando esse conceito. E Jesus demonstrou isso e trouxe para eles. Mas olha só o que diz nesse Deuteronômio, que é a referência que estava sendo discutida. Fala assim, 24, 1 ao 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça nos seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer uma carta de repúdio, e lhe der em sua mão e a despedir da sua casa,
ou se este último marido dela, né, esse último homem que se tomou para si mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá torná-la a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi, ele usa um termo aqui, né, contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha que interessante, né? É claro que a gente não se apraz aos termos machistas daquela época e contemporâneo, que hoje não faz mais presente a nossa sociedade, para mostrar que a lei humana, que os valores que nós instituímos, eles são modificados, porque nós achamos que naquela época isso aqui era o essencial, mas hoje nós temos uma visão diferente. Mas olha que interessante, o que ele está dizendo aqui? Se eu separar da minha esposa, por qualquer que seja o motivo aqui, ele usa um termo aqui de coisas indecentes, e desposar ela, e se ela casar com um segundo homem, e esse homem separar dela, eu como primeiro não posso voltar. Se eu tiver uma queda afetiva pelaquela minha primeira esposa, eu não poderia voltar. Então eles colocavam balizas para que tentar coibir esse processo. E naquela época formou-se dois conceitos. Um é a escola de Shammai, que dizia que o homem só poderia separar da mulher se ela impedisse de cumprir a lei mosaica. Era como assim, se a minha esposa me proibisse, você não vai mais no grupo Espírito André Luiz e não vai seguir os preceitos de Jesus. Aí eu automaticamente poderia separar dela. E aí veio outra linha de pensamento, outro colégio embasado nesse Deuteronômio, que dizia o seguinte, que era mais flexível e falava assim, qualquer motivo, se a esposa não cozinhou direito, olha só a linha de raciocínio, se o marido encontrou uma mulher mais jovem, mais bonita, era um motivo de separação, era um motivo de desposar a esposa. Então você tinha duas linhas de pensamento e percebam, sempre moldada no quê? No personalismo, no que me convinha. Isso é lei humana. E o que Kardec traz para o nosso conhecimento e o que Jesus disse que Deus uniu o homem e a mulher é sobre a égide do amor, da compreensão. Por isso que ele disse, no início não precisava ser assim, mas é o orgulho, é a vaidade, é a ganância, é os valores que nós vamos manifestando no dia a dia, porque somos assim, infelizmente, ainda, e vamos conturbando as nossas relações. Mas avançando no Livro dos Espíritos, quando trata da questão do casamento, na questão 695 diz assim, será contrário à lei da natureza, entende-se pela questão 614 que lei da natureza e lei divina são as mesmas, né? Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente dos seres? Porque a gente está falando aqui que a dissolução é coisa nossa. Mas o casamento é contrário à lei divina? Ele diz assim, os benfeitores dizem assim, é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso na marcha da humanidade. As uniões, e gente, vamos fazer um parênteses aqui com muito carinho, união, a gente não entra, nós espíritas, compactuamos com qualquer tipo de união, a homo, a hétero, o que a gente sempre fala e reforça, união significa enlace, amor, devotação, carinho, respeito, sobretudo fidelidade, com aquele que nós desejamos compartilhar o nosso coração. Isso é união, e que contribui, como ele diz aqui, para a marcha, o progresso da humanidade. É essencial para nós. E na 696 ele diz assim, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Qual o efeito que nós teríamos
se nós abolíssemos esse processo de união, né? Os Espíritos respondem assim: seria uma regressão à vida dos animais. Uma regressão, faz uma analogia, e tem um comentário que diz assim: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, e bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E avançamos mais um pouquinho. Na 697, está na lei da natureza, ou lei divina, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento, que nós referimos há pouco? Os Espíritos respondem assim: é uma lei humana muito contrário à da natureza. Muito contrário à da natureza. E comenta-se assim: mas os homens podem modificar as suas leis, só as da natureza são imutáveis. São imutáveis. E para a gente caminhar para a nossa conclusão, na 775 diz assim: antes de eu ler a 775, eu vou fazer uma introdução aqui para dar um contexto. A gente observa, e é necessário observar, que toda união, independente de quaisquer que seja, é a constituição de um dos organismos de uma célula mais importante na nossa encarnação, chamado família. A união, a criação dessa primeira civilização, dessa primeira comunidade que nós, quando encarnamos, nos adentramos, chama-se família. E o que Kardec sinaliza para nós é que quando nós buscamos essa união através de interesse, posição social, sobrenome, seja quaisquer que for o intuito focado na materialidade, a consequência é o que Jesus disse. É aquilo que não está no amor divino. Já nasceu dissoluto, porque não veio com a sinceridade do amor. Não veio com a sinceridade do planejamento reencarnatório que fizemos outrora. Então, para que nós entendamos a dissolução do casamento, primeiro precisamos compreender o objetivo dessa união. E viver em comunhão, viver em família, é justamente dilatar em nós, como Emmanuel disse ali há pouco tempo na nossa leitura inicial, trabalhar os nossos vícios. Para que eu possa ser um marido, uma esposa, um filho compreensível, fraterno, abrir mão dos meus desejos, porque é isso que o convívio em coletividade, em família, nos pede o tempo todo, para que eu não tenha razão sempre, para que eu ame, para que eu respeite, para que eu pegue na mão, para que eu escute. Esse é o conceito. E na 775 diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se nós, hoje, abríssemos mãos de constituir família. Os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Essa palavra recrudescência é uma volta do egoísmo mais intenso ainda.
dentro das nossas atividades. Abolir a família, sair da lida domiciliar, conviver na individualidade, é aprimorar aquilo que nós estamos combatendo, que é o egoísmo. Por quê? Eu vou pensar exclusivamente em mim. Eu vou parar de abrir mão de servir a minha esposa, de servir a minha filha. Eu vou pensar no indivíduo. Então, aquilo que já era ruim, dilatado, o egoísmo, eu intensifico. Vira uma recrudescência deste processo. Percebe, meus irmãos, como que é importante o convívio nosso com os nossos familiares? Porque Jesus entendia como caridade, benevolência, indulgência, que é aceitar o nosso irmão do jeitinho que ele é. E quando isso tudo falhar, o perdão, como o Mestre nos ensinou. Não aquele perdão contável, mas aquele que não tem limites. E para a gente fechar, muitos de nós caminhamos pela terra, principalmente quando começamos a conhecer a doutrina espírita, que vamos nos encantando com seus conhecimentos, e logo a gente já quer sair pelo mundo, acabar com a fome da África, destituir a corrupção no Brasil, melhorar o trânsito. São sentimentos altruístas que nós vamos tendo quando vamos adentrando. Mas olha o que Kardec, ainda no contexto família, pergunta aos espíritos, na questão 582, para a gente fechar. Pode-se considerar como missão a paternidade? Falávamos da união, da importância de nos mantermos firmes. É claro, né, gente? Observação, relacionamentos abusivos, violência, agressão. Nós não precisamos e não devemos alimentar isso. Mas relações difíceis, Emmanuel nos orienta, relações difíceis que nós temos no nosso cotidiano. Observa como é o nosso orgulho, não querendo que nós compreendamos o nosso parceiro, o nosso filho, e que muitas vezes se caracteriza como covardia o abandono desse lar. O abandono daquela alma que, na maioria das vezes, em outra existência, eu prejudiquei e prejudiquei muito. Não é para nós nos apegarmos a esse conceito, porque o esquecimento é uma lei que nós viemos com uma misericórdia de nosso Pai. Mas observemos todos os seres que caminham conosco, que nos apresentam como uma dificuldade, colocando em aspas aqui, a dificuldade que eu enxergo no outro é a que eu tenho no meu coração. É um reflexo. Mas que se apresenta na dificuldade, são irmãos nossos, que sobretudo, independente do que houve no passado, necessitam do nosso amor, não mais da nossa repúdia, não mais do nosso egoísmo. E eles respondem para essa missão, que Kardec pergunta, a paternidade é uma missão? Aliás, porque é o fruto de um relacionamento, né? E ele responde assim, os benfeitores, né, respondem assim, é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E vou complementar, é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar
as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância, ou seja, muitos estão preocupados em deixar casas, dinheiro, herança para seus filhos, né? Do que formar o caráter de seus filhos. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Vou repetir. Partilharão no futuro dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. O que o livro dos Espíritos nos direciona? Aqueles, não só o Filho, mas aqueles que estão conosco, é nossa responsabilidade. Por que nossa? Porque nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Através do nosso exemplo, não de fala, não de arrogância, não de despotismo, através do nosso exemplo no amor, direcioná-los ao caminho do bem. E é sim responsabilidade nossa sermos essa estrutura, essa visão. E a sua queda por omissão, por negligência de nossa parte, como diria Emmanuel, nos convidará numa próxima existência vir aqui novamente refazer esse caminho que deixamos de fazer outrora. Por isso, aproveitamos não só no conceito da união, mas sobretudo no conceito da família, aproveitar essa caminhada que o Mestre Jesus tanto nos ensina através do amor. Aos irmãos que nos acompanham pelo Instagram, nosso agradecimento, uma ótima semana e que Jesus nos abençoe.